Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 284º episódio do Puto Barbo, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok, apesar de hoje ter ido trabalhar, meu. Apesar desse crime contra a humanidade. Tipo, caguem em tudo o que está a acontecer no mundo. Isto sim é que foi um crime contra a humanidade. Tipo, estão 30 graus, ok? Estamos no fim de maio. Ontem foi dia do Corpo de Cristo, que é aquele feriado que ninguém sabe bem para o que é que funciona, ok? Tipo, Corpo de Cristo é aquele feriado que... ok, Cristo, que tem um corpo. Tipo, ninguém sabe bem o que é, ok? Tipo, implantação da República, ok? Dia de Todos os Santos, ok? Corpo de Cristo, pá, tipo, Deus, és assim tão egocêntrico que crias um feriado só para adorarmos o teu corpo, para objetificarmos o teu corpo. Se calhar após dias de hoje, se calhar este feriado tem de ser cancelado. Tem de ser cancelado porque basicamente estamos a objetificar o corpo de Cristo, ok? E tipo, e Cristo pode ter as suas banhas, pode ter, sei lá, pode não ter o corpo perfeito, ok? E nós estamos a comentá-lo. Mas tendo em conta que ele criou tudo, provavelmente também foi ele que criou o feriado, por isso vamos só aproveitar. Ok? Mas hoje fui trabalhar. Hoje, dia 31 de maio de 2024. Tipo, último dia do mês. Primeiro, último dia do mês nunca se devia trabalhar. Ok? Aproveitar que o governo está aí com um bué de tesão para lançar assim medidas à toa. Tipo, esta era já uma. O último dia do mês nunca se trabalhava. Principalmente se esse último dia do mês calhar numa ponte em que toda a tua empresa não vai trabalhar, mas tu vais. Foda-se, a sério, meu, a sério. Quer dizer, quando eu critiquei a formação é tipo, quando é para dar formação específica para nós, não, aí já não queremos. Mas quando é para nos pôr a trabalhar, quando os outros estão a descansar, aí já são uns heróis do caralho. Pá, acho mal, acho uma putaria generalizada, até. Mas pronto. Mas também estou feliz, porquê? Porque no último fim de semana, e aqui este fim de semana vai desde quinta até domingo, comemoraram-se os 25 anos de Senhor Engenheiro, ok? E eu apontei aqui 25 anos ciganos. Porquê, Porque, eu já vi casamentos ciganos a terem menos festa do que o aniversário desta menina, ok? E então, chegámos ali a domingo já fartos, eu falo por mim, já fartos de aniversário, Peço desculpa, mas eu já sou um senhor. Não, mas o que eu gostei mais foi ver a diferença nos 25 anos dela para quando eu comemorei os 25 anos, ok? Eu ainda me lembro, o 25º episódio deste podcast chama-se 25 anos fodidos. Na altura eu já tinha 25 anos, mas aproveitei que estava a lançar o episódio 25 para comentar como é que foi essa passagem para os 25. E tipo, foi bué depressiva, meu. Tipo, imaginem, passar para os meus 30 foi bué tranquilo. Apesar de ser, lá está, uma década diferente e tudo, teres 30, meu, estás quase como um adulto. A menos para o governo, que é jovem até aos 35, estás a ver? Mas era aquele peso e foi bué tranquilo. Passar para os 25, meu, foi bué da duro porque era aquela cena, um quarto de século, o que é que tens, meu? Não tens nada. Já só tens 5 anos para atingir o teu primeiro milhão, para apareceres na Forbes e o caralho, estás a ver? Isso tudo. Ela não, ela estava só bué tranquila a aproveitar a cena. E essa leveza, acho que é uma das cenas que me faz estar apaixonado por ela, é bué da boa, estás a ver? É bué da boa porque, tipo, não há stresses, não há preocupações, não há nada, é só viver um dia de cada vez, quase. Por isso, isso foi bem engraçado. E então, começámos na quinta-feira. Como toda a gente sabe, já é quase uma tradição de aniversário. Tipo, é uma tradição porquê? Porque no meu fizemos isso, no dela fizemos isso, por isso, a partir de agora é uma tradição e agora todos os aniversários terão de ser comemorados aí. Mas então fomos jantar ao Forno da Vila, em Guimarães, que deve ser provavelmente o restaurante em que já fomos jantar mais vezes. Quer dizer, fomos jantar 3 vezes, ok? Tendo em conta que ela tem uma lista eterna de restaurantes, também não dá para repetir muitas vezes, mas pronto. Não, tirando, sei lá, restaurantes de shopping, provavelmente este foi o que fomos mais vezes. E então lá está, jantámos, pedimos a nossa sangria favorita, sangria verde, de maçã verde. E acabou o jantar e estávamos tranquilos, ok? Estávamos naquele ponto em que ainda posso narrar os acontecimentos neste podcast. Mas então depois fomos para o sítio que tínhamos reservado. Desta vez nós inovámos e se calhar, não sei até que ponto foi uma boa inovação, porque imaginem, o quarto era mais pequeno, se bem que tinha pequeno almoço incluído.
Por isso lá está, é aquela cena. Será que compensou esse pequeno almoço para teres um quarto mais pequeno? Pá, talvez tenha compensado, porque eu dormi bué da bem. Estás a ver? Dormi bué da bem, por isso acho que compensou. Mas isto então foi na quinta e tipo, uma pessoa normal era, ok, está feito, está comemorado, vamos agora continuar a nossa vida. Não, pá, não. Estamos a falar de senhora engenheira. Atenção, porque ela já tinha comemorado o aniversário no trabalho. Ok, isto foi depois do trabalho. Ou seja, já era a segunda comemoração no mesmo dia. Mas então depois, na sexta-feira, foi assim mais tranquilo. Veio aqui a casa receber prendas dos familiares. E então, tipo, a prenda que eu lhe dei foi totalmente ultrapassada, por exemplo, pela da minha irmã. E a cena mais engraçada é que eu nem dei dicas à minha irmã. Ela só foi, ok, ela é assim, assim, por isso vou comprar isto e isto e ela vai adorar. E tipo, tal, acertou em cheio. Mas então isso depois foi na sexta. No sábado, pá, jantar com colegas de trabalho, barra amigos, barra colegas de universidade, barra tudo. E tipo, ela conseguiu juntar ali, sei lá, 3 grupos que tinha colegas de trabalho que também são amigos, pá. Pessoas com quem ela andou na universidade que também são amigos e amigos de infância. E pá, apesar de, lá está, não ter dado conversa para todos, porque era um bocado impossível apesar dela estar ali no meio da mesa, acho que conseguiu gerir bem a situação, ok? E estar minimamente atenta a todos da mesa. Claro que o jantar foi na tasquinha meio século, ok? Que vai ter a sua festa de encerramento. Algures. É tipo, é no próximo fim de semana. Não, acho que não é no próximo. É. Pá, acho que é. Tipo, deve ser no fim de semana de 10, 11 e 12. Deve ser aí a festa de encerramento. Ou é nesse ou é no próximo, mas pronto, caguem. Vai ter aí a sua festa de encerramento. Mas então foi aí, pá, eu já estava com aquelas vibes de foda-se, vão-me pôr outra vez a lavar a louça, pá, hoje não posso, meu. Hoje a mulher faz anos, hoje não posso. Mas não aconteceu. Fui só lá, porque já sou quase da casa, para pegar em cenas que estavam a faltar, sei lá, alguns talheres estavam a faltar, ou algumas taças ou assim que estavam a faltar. De resto foi bué tranquilo. E pá, imaginem. Aqui eu vou dizer a verdade, pá. Aqui eu vou dizer a verdade porque, tipo, lá está. No jantar, a senhora engenheira gabou-se de ter sido ela a fazer broas recheadas. E pá, a verdade vai ser posta aqui em cima da mesa, pá. Fui eu, ok? Eu é que fiz, ok? Não, na realidade fomos os dois. No domingo fui eu sozinho porque rebentou um pneu, ok? E pensávamos que estava tipo a haver um ataque terrorista numa das freguesias do distrito do Porto, ok? Mas então, no sábado, fomos os dois que fizemos. E ela gabou-se que foi ela sozinha. E eu, para não destruir o aniversário, ok, engole em seco. És uma merda, tu não fizeste nada, foi ela que fez tudo. Mas continuas aqui a suportar a aniversariante, estás a ver? Mas agora, como isso já passou, pá, eu vou repor a verdade, ok? E fui eu que estive ali a descascar linguiças, meu, a cortar ali em cubinhos e o caralho, e a misturar com 3 queijos e tal, para ter um recheio saboroso, está bem? Foi aqui o menino. Mas essa merda ninguém valoriza. Mas então imaginem onde é que eu queria chegar antes de me perder. Pá, eu fiquei cheio com as entradas, meu. E tipo, eu até fiz uma cena que eu até me senti mal, que foi, eu tinha escolhido assado, ok? E pá, eu mal toquei no assado, meu. Eu até me senti mal porque, tipo, parecia que este assado está uma merda quando até estava bom, ok? O assado até estava bom, mas pá, eu estava cheio das entradas, ok? Porque lá está, era rojões, era moelas, era então a tal broa recheada que foi feita por senhora engenheira, era, sei lá, azeitonas, rissóis, bolinhos, tudo, estás a ver? E tipo, pá, eu sou um homem fit, ok? Apesar de não ter ido ao ginásio, mas sou um homem fit, pá, já não tenho estômago para isso. E então, pá, não amassei o assado como deveria ter sido amassado, mas pá, mas depois também havia bolo de aniversário, havia mousse de Oreo, que este sim foi feito por senhora engenheira. Ok. E lá está, e cantou-se os parabéns novamente. Foi a primeira vez que eu lhe tinha cantado os parabéns. Pá, na quinta ainda pensei em cantar-lhe os parabéns, mas eu, não, ia ser um bocado ridículo, até porque eu não tinha bolo. E ela ia ter muitas oportunidades, por isso, Mas eu cantou-se novamente os parabéns. E pá, e depois fomos a um sítio chamado Second House. Acho que é assim que se chama. Exatamente. Second House em Friamundo. E pá, e isto é provavelmente a última informação que eu posso dar acerca da noite. Essa, e que chegámos a casa tipo às 5 horas da manhã do dia seguinte.
ok? E chegámos a casa às 5 horas da manhã do dia seguinte e enquanto a senhora engenheira estava a dormir, o que é que aqui o menino fez? Super profissional, que muitas vezes é desvalorizado na podosfera nacional. Pá, peguei no PC e deixa-me editar o podcast. Porquê, pá? Porque eu já sou um idoso, ok? E quando me alteram as horas de sono, eu, não, vou-me foder. Então, como eram 5 da manhã e eu costumo acordar às 4h40, eu, nem vou tentar sequer. Resultado, pá, estava a editar e estava a aterrar, ok? Mas editei o podcast, ninguém reclamou, ninguém disse que havia alguma falha, por isso, pá, vamos assumir que estava bem editado, ok? Isto porquê, pá? Isto porque eu sabia que no domingo ia haver festa novamente. E então eu tive de me gerir. Se eu vou dormir agora, vou aterrar, vou adormecer tipo até ao meio-dia ou 1 da tarde. Depois tenho de editar o podcast, ainda tenho de fazer mais broas que vão ser recheadas por mim para a senhora engenheira tirar os méritos, estás a ver? E eu então pensei, não vai dar tempo para tudo, por isso, vamos então editar o podcast. Editei tipo até às 8 da manhã, editei na boa. Depois o que é que se passou? Estava sem bateria no PC, só fiz o upload à noite, ok? Quase que me ia esquecer de fazer o upload, mas correu tudo bem. E então no domingo, no último dia de comemoração do 25º aniversário de senhora engenheira, este era mesmo o nome oficial das festas, ok? Era 25º aniversário em honra de Nossa Senhora Engenheira. Exato, era assim que se chamava. No domingo, foi então com a família. Lá está, eu era o único penetra que estava ali nos grupos todos. Vantagens de beijar na boca. Mas então foi com a família e lá está, foi aquele lanche ajantarado domingo, estás a ver? Aquele lanche com tudo e mais alguma coisa. E lá está, e cantou-se novamente os parabéns. Queria destacar os bolos de aniversário. Estavam muito bonitos. O de sábado tinha a imagem do SpongeBob e do Patrick. Muito engraçado. O de domingo tinha a Dory. Do À Procura de Nemo, À Procura de Dory. O que, quem conhece minimamente Senhora Engenheira, faz todo sentido. Ok? Faz todo sentido. No domingo, de destacar ainda que cantou os parabéns à hora em que estava a decorrer a final da Taça de Portugal e a avô de senhora engenheira, como um senhor idoso que tem as suas prioridades bem definidas, estava exaltado porque foda-se, caralho, meu, estava quase a acabar o jogo, vão agora cantar os parabéns, e então ele estava ali meio perdido na cena de, será que vou cantar os parabéns, será que vejo a final do jogo, o que é que faço? Depois lá conseguiu ver parte do jogo, cantar os parabéns e acho que correu tudo bem. Mas então foi isto que aconteceu. Ou seja, tivemos jantar romântico na quinta, tivemos jantar de amigos no sábado, com direito a semi-direta para domingo, e cenas que se vocês soubessem ficariam enojados. Isto a Globo não mostra, ok? Foi isso que tivemos no sábado. E depois no domingo, tivemos aquela confraternização em família que, antes de começar, como eu disse, rebentou então um pneu. Rebentou um pneu porque, pelos vistos, pneus ao sol podem rebentar, ok? E então estava lá eu, dona de casa desesperada, zau, ali a amassar maionese, bacon, linguiça e o caralho, ali a misturar tudo e de repente, pau! Eu, pronto, estou no distrito do Porto, provavelmente algum vizinho deu um tiro ao outro. Foi logo o primeiro pensamento e não, era só um pneu. O que é sempre um bocado decepcionante, porque é tal cena, tiro, estás a ver? Ia estragar o domingo, ia. Mas sempre dava aquele content, estás a ver, para eu partilhar aqui assim. Foi um pneu que estourou. Até que ponto isso é importante para trazer aqui, estás a ver? De destacar também que este domingo não houve ensaios, Este domingo não houve ensaios porque uma idosa faleceu. E acho que era uma idosa familiar de alguém que... Acho que era a idosa, que era familiar da pessoa que organiza os ensaios. Ok? E ela faleceu. Por isso, não sei se haverá mais ensaios, se haverá este domingo, não sei. Mas se não houver, olha, é o que é, Eu sei que no dia vou estar lá presente e não vou vacilar, como sempre. Ok? É eu e Taquara Cardoso. Ali, 2 nomes que nunca vacilam. Somos nós. Mas pronto, o que é que aconteceu mais esta semana? Aconteceu que nós andámos então a comprar cenas para casa, ok? Andámos aí nessa dinâmica de casal, tipo daqui a pouco só nos falta gravar um podcast juntos, que seria terapia de semi-casal ou assim, não sei, assim um nome. E eu descobri que eu estava naquela posição de estou-me a cagar, isso é cena de gajo a decorar a casa e tudo. Mas não, pelos vistos sou bué picuinhas. Isto porquê, Isto porque... E outra cena.
outra cena que prova que esta relação tem tudo para durar eternamente, que é, nós comprámos um piaçaba juntos. E tipo, eu uma vez fui ao IKEA, acho que estava sozinho. Provavelmente estava a deprimir, ok? Estava a bater mal com merdas. E então estava só de fones a percorrer os corredores do IKEA. E lembro-me de ver um casal com um piaçaba. E eu pensei, uou, quão bem tens de estar na tua relação para levares a tua cara metade a escolher um piaçaba? Porque é tipo, meu, piaçaba é tipo para limpar a sanita, meu. Qualquer coisa serve. Não, pá. Não, meu. Tem de ser escolhido pelos dois. É provavelmente o item da casa mais importante a ser escolhido pelos dois, ok? Porque é tipo, se for, sei lá, um dispensador de sabão, na boa. Piaçaba não, meu. Piaçaba é bué de importante. E então comprámos cenas para a casa de banho e o caralho. E então eu estava a ser picuinhas porque a senhora engenheira queria comprar umas caixas e eu, mas será que isto vai ser o tamanho perfeito? Será que é preciso comprar estas 3? Será que isto serve ou não sei o quê? E ela, foda-se, estás a ser bué picuinhas. E eu, eu só não quero desperdiçar dinheiro, meu. Estás a ver? Mas então, está a ser interessante porque eu pensei que me ia estar a cagar e não, eu sou bué crítico. Agora ainda falta comprar pratos, que vai ser bué de tenso, porque lá está, meu. Tipo, imagina, provavelmente usas mais pratos do que piaçaba, provavelmente, porque provavelmente comes todos os dias, mas também acho que vai ser ali outro ponto crítico, ok? Se bem que eu nessas merdas, eu sou tipo, ok, dá para usar comida? Ok, está-se bem, estás a ver? Agora, noutras merdas, sou bué picuinhas porque é tipo, será que vai combinar? Será que não sei o que, estás a ver? Não sei explicar, mas felizmente estamos alinhados em muitas cenas, ok? Isso também é positivo. Porque imaginem que havia ali uma crispação sobre, sei lá, o tom da saboneteira, o caralho. Ia ser bué de tenso. E depois tem outras partes engraçadas que, como eu então fui picuinhas em algumas cenas, no outro dia ela estava-me a dizer, e aqui o outro dia foi ontem, ela estava-me a dizer, agora vamos ter de ver o sabonete que vamos escolher. E eu, caguei para o sabonete, tipo, escolhe só tu. E ela, não és picuinhas no sabonete? E eu, não, nessas merdas sou um bocado de jabarda, é tipo, dá para lavar, pronto, siga, tá bom. Mas é isso. Depois, antes de ir para as recomendações culturais, tivemos então essa polémica sobre aquela imagem gerada por inteligência artificial que dizia All Eyes on Rafah. E imaginem, por um lado foi fixe ver que, sei lá, uma imagem sobre o conflito na faixa de Gaza foi partilhado por 40 e tal milhões, porque eu vi a evolução disto, que tipo, imaginem, quando as primeiras pessoas partilharam, eu vi tinha tipo 2 milhões e meio ou 1 milhão e meio, foda-se, tanta gente a partilhar, depois já estava para números absurdos, tipo, a última vez que vi estava tipo nos 45 milhões. E depois vi críticas a dizer, depois de tantas imagens chocantes, uma imagem gerada por inteligência artificial é que faz as pessoas pensarem na cena e tudo. Tipo, nem sei se foi isso. Tipo, eu não partilhei porquê? Porque, primeiro, não sei até que ponto tu partilhas uma story a dizer All Eyes on Rafah vai realmente despertar o interesse de alguém para Rafah. Até porque, basta ver as notícias para tu veres o que é que se passa lá desde que começou a guerra. Mas depois lá está, eu achei tipo, foda-se, há tantas imagens chocantes, há tanta merda a acontecer e é tipo, vamos partilhar aqui uma imagem bonitinha gerada por inteligência artificial. Eu por acaso pensei isso, mas também não me causou comichão, ou comichão nos dentes, como diz um certo optometrista conhecido aqui da praça deste podcast. Mas não sei bem o que achar. Agora, o que eu sei é, deve ser uma posição do caralho ser o Estado de Israel neste momento. Deve ser incrível. Deve estar ali ao nível dos Estados Unidos pós 11 de setembro, que é tipo, caralho, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém vai dizer nada, caralho. Vamos matar esses gajos todos. Porque é mais ou menos esta posição, porque é tipo, imaginem, o teu maior aliado disse-te, não vamos invadir Rafah, que isso não se faz. E tu mesmo assim invades, caralho. E o que é que te acontece? Que posição incrível. Isso deve ser tipo, imaginem, Israel neste momento está a viver aquele dia de purga em que tudo é permitido, só que, desde que foram atacados naquele ataque terrorista, estás a ver? Está a viver esse dia de purga e não lhe acontece nada, e deve ser incrível. Deve ser incrível porque imaginem o que é tu, todos os dias, sair da rua e lembrar-te, hoje vou matar aqui meia dúzia de pessoas. E o que é que me vai acontecer? Nada. Deve ser incrível. Tipo, imaginem. É que tu podes matar pessoas que tu gostas, pessoas que não gostas, pessoas que, sei lá, não gostas porque, esta aqui tem o cabelo vermelho
e eu sou portista, por isso tal, tiro. E o que é que te acontece? Nada. Tipo, incrível, incrível. Não sei se queria estar nessa posição, porque lá está, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades e provavelmente eu ia fazer merda, tal como Israel está a fazer, mas pá, não sei, meu, estamos em 2024 e é incrível ver esta liberdade. Olha, isto sim, isto é, tipo, isto nem é liberdade de expressão, isto é liberdade, também é liberdade de expressão, porque liberdade de expressão não é só falar, é exprimir-te no geral. Isto sim, isto é liberdade de expressão porque não te acontece nada, não te acontece nada. E é incrível. E depois, tipo, o máximo que te pode acontecer é 3 países reconhecem o teu inimigo e tu, estão a ser quase nazis por reconhecerem um Estado que, sei lá, desde 1940 e qualquer coisa deveria ser reconhecido. E então é tipo, estão a ser antissemitas. E pá, e é incrível este discurso continuar e tipo, e não aparecer, sei lá, um país grande, meu. Tipo, imaginem, quando tu eras um puto irrequieto na escola e andavas à porrada com um colega, pá, o teu colega chamava um primo ou caralho que te dava de no focinho, meu. É isto que Israel está a precisar, meu. Que venha um primo da Palestina ou caralho para lhe dar no focinho, meu. A ver se se acalmam um bocado. Porque está a ser só triste, meu. Mas pronto, pá, agora estamos aí a partilhar imagens. Porque já foi aquela de inteligência artificial. Agora é uma um bocado mais chocante. E é assim que se vive a guerra em 2024. Nós começámos esta fase da guerra quando a Ucrânia foi invadida e a página do exército ucraniano, não sei o quê, começou a partilhar memes sempre que, sei lá, sempre que abatiam um tanque ou o caralho, começava assim a partilhar memes. E parecia-nos engraçado. E chegámos aqui, por isso já. Não sei, pá, não sei. Mas pronto, antes de ir para as recomendações culturais com esta nota triste, meu, vamos ter aí festivais de verão com entrada gratuita. Vamos ter em Vila Real o Rock Nordeste, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de junho e que tem nomes já confirmados como Paus e o Caos, Conferência Inferno, Amy Curl, Cancún ou Malu Magalhães. Aquilo costuma ter mais ou menos 10 nomes, por isso tem 1, 2, 3, 4, 5. Deve estar mais ou menos a metade dos anúncios no festival. Mas então recomendo. E depois em Ilhavo tem um que é o Rádio Faneca, Festival de Rádio Faneca, que pá, tem aqui bué de nomes também. E este é no dia... entre os dias 14 e 16 de junho, ok? Por isso é no fim de semana anterior. Tem nomes como Filho da Mãe, Luís Fer, Linda Martini, Hermanas Sisters, Feed Yours, mais Projeto XX, Rui Fernandes Quarteto, Charles Laser mais Vitória Wilkins, Redoma, JP Simões, Ana Pá 2000, Los Atléticos, Máximo, Adriana Grego, Jorge Anjos, Miquel Lourenço e Nelson Sarabando mais Chumiga, Inês Apenas, Jéssica Pina e Selma Uamucé. Por isso, por isso tem aí bué das cenas a acontecer. E depois, meu, eu acho que foi no último episódio que eu falei da Cara Jackson que vinha à Galeria Zé dos Bois. E não é que ela também venha ao Generation, meu. Eu sem saber, pá, no dia 15 de junho, lá está um dos dias do Rádio Faneca e véspera do Ed Sheeran em Portugal. Cara Jackson apresenta o Why Does the Earth Give Us People to Love? E pá, imaginem, é tal cena, é estes concertos que eu não entendo, que é tipo, é no Generation, lugares sentados, tem tipo lotação para ir para 50 pessoas ou menos, e tal, está ali uma miúda que está a começar, mas que vai apresentar um dos álbuns que teve uma das maiores notas na Pitchfork no ano passado. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Está aqui o Jingle Bee, Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais e depois de ter feito um bocado de batota por ter recomendado concerto e isso antes das recomendações em si, começámos então pelos podcasts e começa então pelo Bloco Central, podcast do Expresso com o Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes. O episódio que foi lançado ontem, dia 30 de maio de 2024. O IRS Jovem é uma medida que mostra de forma clara o abandono da social-democracia como ideologia matriz do PSD. Isto acho que foi uma frase dita pelo Pedro Marques Lopes, que fala do IRS Jovem, que lá está. À primeira vista pode ser incrível, porque, meu Deus, jovens que ganham 5 mil euros vão poupar. Só que depois é tipo, quantos jovens que ganham 5 mil euros é que tu conheces?
E porque é que estás a propor uma medida destas para uma elite e não tipo, sei lá, imaginem que se propunha uma medida maior para, sei lá, jovens que ganham acima dos 1000 ou acima dos 1500, estás a ver? Mas pronto, não posso dizer isto, senão sou já chamado comunista porque, meu Deus, quero acabar com os ricos. Não, pá, não. Só acho que ricos devem pagar impostos, ok? E acho que uma pessoa que ganha 5.000 euros por mês não precisa ter a sua carga fiscal aliviada. Mas isto sou eu, ok? Isto sou eu que vivo com um bocadinho menos do que esse valor mensalmente. Mas, E depois, a parte engraçada é que este podcast, todas as semanas, tem o Bloco Central de Interesses, que é uma semana alternada o Pedro Marques Lopes ou o Pedro Cisa Vieira a recomendarem alguma cena, tipo desde espetáculos, exposições, álbuns, esse tipo de cenas. E então, para surpresa minha, quem é que foi a recomendar desta vez? Pedro Marques Lopes. E o que é que ele recomenda? Recomenda uma das bandas do rap português, como ele se chama, e depois foi engraçado porque é tal cena, ele é o arqui-inimigo do rap do Ricardo Araújo Pereira, por isso, não sei se foi por isso que ele disse rap, o que é que foi? Ele disse, o rap português está aí com bons nomes, e deles destacam-se Conjunto Corona, e eu, Conjunto Corona? E o Paulo Baldeia, que é o moderador, ele, sim, eu conheço porque já fui ouvir, já fui pesquisar para ver o que é que era. E imaginem, este parece ser um daqueles podcasts que, imaginem, ele era da TSF e não sei o quê, já tem 15 anos de existência, não sei o quê, e então deve ser daqueles podcasts, sou um político, estou a ouvir, sou um economista, estou a ouvir, sou um administrador, estou a ouvir, e de repente ouves a tocar, fumo na panela, mano, fumo na panela, mano, fumo. E fez o meu dia, estás a ver? É bué da fácil fazer-me feliz. Imaginem, eu estava a ouvir a descrição dele. Sim, os Conjunto Corona são muito bons. O David Bruno, também acompanho muito o seu trabalho. Recomendo aqui a Fumo na Panela, que fala de algumas ilegalidades que acontecem em Portugal. Mas também, isso é um bocado da história portuguesa, não sei o quê. E começa a tocar a música. Ok. Que momento incrível. Mas recomendo muito. Depois, no YouTube, começou a segunda temporada do Bom Partido. Desta vez com os candidatos ou os cabeças de lista às europeias. Dos partidos com assento parlamentar, acho que o único que não vai aparecer é o Tanger Correia, do Chega. Na edição anterior tinha sido Chega e CDU, que não estavam representadas, acho eu. Desta vez o João Oliveira da CDU foi. Por isso acho que é mesmo só o do Chega que não vai. De resto já foi o Sebastião Bugalho. Agora também já saiu da Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que eu ainda não vi. E só vi o Sebastião Bugalho e é o gajo pode ser uma joia de moço. O gajo pode ter ido à missa enquanto estava a decorrer a final do Euro, que isso diz muito sobre a pessoa em si. Pode ser isso tudo. Mas como diz Zé Pedro Silva, ele é mesmo um cabrãozinho, filha da puta, que merece todo o mal que lhe possa acontecer. E esta para mim foi a melhor definição até agora. Eu tenho visto só partes de debates e tudo, mas a pose dele é sempre uma pose de superioridade moral e o caralho é foda-se, meu, és tão cabrão, meu. Imaginem, este é daqueles gajos que se tu estivesse a cair de um penhasco e ele te lançasse a mão, ele ia-te lançar a mão, agarrava-te e depois, larguei, peço desculpa, foi sem querer. Esta é a imagem que eu tenho dele, ok? Pode-me surpreender, pode ser uma excelente pessoa e tudo, mas esta é a imagem que eu tenho dele. E depois, outra cena que também chama a atenção é ele tem muitos amigos na política e pessoas mais velhas, E não, aqui não temos nada contra ser amigos de pessoas mais velhas, mas é bué estranho, meu. Tu só tens 28 anos, meu. Tu não podes ser amigo de um senhor de 90, ou caralho. Não, isso é estranho. Quem te disse que isso é normal está-te a mentir. Mas recomendo muito. O do Sebastião Bugalho, meu, parece que foi ali um bocado arrastado, que tinha quase hora e meia. O da Catarina Martins já vi que tem menos, tem só uma horita, por isso pode ser que seja mais aceitável. Também agora está em podcast na SIC Notícias /Expresso. Se procurarem Legislativas 2024 aparece lá, ou que se calhar a SIC podia atualizar esse feed. E também tem o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por isso é sempre fixe porque é uma cena independente que começou assim de uma boa ideia e para as europeias, pode ser ainda mais interessante porque, eu estou um bocado perdido porque tudo que eu tenho visto de debates tem sido pobre, ok? E depois é bué da estranho porque imagina que votas na AD, mas eles na Europa estão ainda mais à direita do que estão em Portugal, estás a ver? Votas na Iniciativa Liberal, o grupo deles é de esquerda, é liberais mas que estão à esquerda, estás a ver?
é bué da estranho porque estão inseridos nesses grupos na Europa, mas depois em Portugal têm posicionamentos totalmente diferentes. Estás a ver? Mas é isso. Vamos então para a música. E na música começamos com o EP dos Gator the Alligator, chamado Light Beam. Ok. Aqui no site Glam Magazine diz que este EP é fruto de uma residência artística no pós-pandemia de 2021. Por isso, ok. Eles são muito fixe. Os Gator the Alligator são uma banda de Barcelos. Continua aí na luta como muitas bandas portuguesas. E vai estar aí a tocar a música Chill Vibes, Cool Waves. Depois, continuando ainda na música portuguesa, temos álbum novo dos Cassete Pirata, uma banda que se vem destacando nos últimos anos. Então lançaram um álbum A Família, e aqui na Antena 3, em que eles deram uma entrevista, diz o seguinte: A Família é o novo álbum de Cassete Pirata, um disco familiar e estranho ao mesmo tempo, porque a par de canções que são 100% cassete, há outras em que o som é diferente. E então a entrevista é aqui com o Pir, guitarrista, vocalista, compositor e letrista dos Cassete Pirata. Percebo, ok? Percebo porque tens músicas que são tipicamente Cassete Pirata, como Tanta Vida para Viver ou a Rotina. Depois tens outras que são mais estranhas, como Portas do Céu, por exemplo, que é logo a que começa o álbum, que é assim uma cena mais pesada. Mas eu gostei dessa mistura. E vai estar aqui a tocar talvez uma que possa ser considerada 100% Cassete Pirata, Tens o Meu Coração. Mas nem tudo tem de servir. Se o tempo se vira ao contrário, eu viro para o lado do mal. Hoje é melhor emigrar-te do meu temporal. Depois tem aqui mais 3 álbuns estrangeiros, 2 que estão na Pitchfork e um que não está. Começámos com o novo álbum dos Div, Frog in Boiling Water, e a Pitchfork diz o seguinte: o quarto álbum da banda de indie rock de Brooklyn é um álbum ansioso e azedo que lida com o capitalismo e os seus efeitos emocionais. Ui, críticas ao capitalismo? Meu Deus, estes comunistinhas de merda. Gostei do álbum, lá está. Se no álbum anterior poderíamos dizer que há cenas que são 100% Cassete Pirata, aqui também podemos dizer que há cenas que são 100% Div, e como eu sou fã dos Div, gostei disso. E vai estar aqui a tocar a música Everyone Out. Depois, lá está, o álbum que não está na Pitchfork é o álbum da banda The Marias, ou The Marias, que é uma banda indie pop de Los Angeles, que canta tanto em inglês como em espanhol. Lançaram o álbum Submarine, que é o seu segundo álbum, depois do Cinema, lançado em 2021. E lá está, The Marias foi uma banda que eu conheci no Minuto Indie, quando assisti a Minuto Indie, e então comecei a ouvir, comecei a gostar bué. Recomendo muito este álbum, que gostei muito. Eu nas stories tinha partilhado a música Echo, que foi a primeira que me chamou a atenção, mas depois vi aqui um single que eu já tinha partilhado quando saiu, e então vai ser a que vai estar aí a tocar, Lejos de Ti.
terminar, pá, uma das mulheres mais adoradas deste podcast, um nome que eu não me canso de falar para que um dia toda a gente a conheça, que é a Aruj Aftab. E agora, pá, vou ter de procurar novamente quais é que são as nacionalidades dela, porque é sempre uma confusão. Ok, deixem cá ver. Ok, ela nasceu na Arábia Saudita, mas os pais são do Paquistão. Exatamente, porque os pais nasceram no Paquistão, mas estavam expatriados na Arábia Saudita, que foi lá que ela nasceu, mas ela vive nos Estados Unidos. Por isso tem assim essa mistura toda nela. Eu comecei a conhecê-la em 2021, quando ela lançou o álbum Vulture Prince, que eu adorei. Depois, no ano passado, lançou o Love in Exile, com mais 2 músicos também árabes. E agora lança o Night Rain, que é o seu 4º álbum a solo, porque tem aqui 2 que eu desconheço. E a Pitchfork diz o seguinte: o maravilhoso 4º álbum da cantora e compositora aprofunda o som do seu ilimitado estilo folk jazz. Seus gestos são ousados, românticos e muitas vezes inesquecíveis. E tipo, imaginem, eu já a vi ao vivo 2 vezes, foram 2 concertos incríveis, não só pela música em si, pela simplicidade do que ela faz, mas pela sua presença em palco. Porque é tipo, ela está sempre a falar com o público, depois à medida que o concerto vai avançando, vai lançando as suas piadas, vai se sentindo mais à vontade e tipo, adorei das 2 vezes, por isso recomendo. Acho que ela vai voltar a Portugal, mas por enquanto ainda só anunciou o concerto em Lisboa, por isso um bocado tenso para quem é aqui do Norte, mas pá, se tiverem a oportunidade, eu recomendo, e vai estar aí a tocar a música Aye Nehin. आंधियाँ चली होंगी बरसात हो गई. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. E pá, comemorem o vosso aniversário. Tentem não deprimir, ok? Provavelmente melhores fases virão para a vossa vida. E aproveitem, porque é sempre fixe tentar ver o lado positivo das cenas, ok? Não sei se queria transmitir esta mensagem, mas pronto, vamos acabar com ela. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.